Sim, amigos, diretamente de www.farofeiros.com.br. Esse é o Farofeiroscast número 178, não, 179. Na pauta eu escrevi errado, mas no número do arquivo tá certo, então eu só estou metade errado hoje, tá? E esse podcast, excepcionalmente, foi gravado dia 20 de maio de 2024. Eu sou o Rodrigo Castro e, mais uma vez, vamos falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas a coisa ali não é de hoje, né? Não é de agora. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa conversa. E como sempre, não estou só. Temos ela, a comentadora profissional de internet, e provavelmente eu estou repetindo isso de outras pautas, Paula Costa. Boa noite aí para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, seja lá o horário que você está nos ouvindo, ou nos assistindo, ou não sei. Nesse momento, São muitas isso. possibilidades, né? São muitas possibilidades, exatamente, porque a pessoa pode estar no YouTube, a pessoa pode estar o quê? No seu agregador de podcast favorito, Sim. entendeu? E aqui é isso. Pode estar lavando louça, pode estar lavando roupa, pode estar. Não pode estar fazendo isso. Se você estiver fazendo isso, não faça isso enquanto nos ouve. Dá agonia só de pensar. Obrigado. E agradecer sempre, né, a presença ao vivo do Luiz. Beijo, Luiz, eternamente Luiz. E para o nosso querido Firak. E sempre lembrando que gravamos o podcast ao vivo quase sempre na terça-feira, às 20 horas no YouTube. E o podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. Toda semana, religiosamente, tem episódio novo para você. E, Paula, hoje não vai ter regatinho do coração também, né? A gente esqueceu de conversar antes de começar a pauta, né? Não, porque assim, eu acho que todo esse podcast hoje é um grande recadinho do coração, né? É um grande, assim, Eu tô rindo pra não chorar, tá? Desculpa. exatamente, é um grande recadinho do coração, do tipo, gente, vamos dar uma observada no que está acontecendo no mundo, vamos dar uma observada no que está acontecendo ao nosso redor, e principalmente, né, no final desse episódio, depois que você ouvir tudo que a gente tem aqui para comentar, dá outra mãozinha na sua consciência que esse ano é ano eleitoral, para você pensar assim, começar a pensar nos pré-candidatos que já estão surgindo nas cidades, porque agora esse período já começa a ter pré-candidatura, e os pré-candidatos já podem fazer financiamento coletivo, né, já está autorizado pelo TSE. Então já estão começando a aparecer para você olhar assim, quais são as pautas que ele defende, ou quais são as pautas que ele diz defender, para você dar uma conferida no histórico desse cara, né? Esse É é um grande importante, sabe? recadinho do coração, esse episódio de hoje. Ver se o candidato a prefeito não quer derrubar uma das únicas barreiras físicas contra alagamentos na sua cidade, sabe? Né? É importante. É importante ver. E assim, quando a gente começou a falar dessa pauta, passando a boiada, né? Se referindo àquela fala famosa do Ricardo Salles, inesquecível, né? Aliás, diga-se de passagem. Me fez lembrar de outras coisas, assim, que parece que as pessoas esqueceram. Parece que não tem nada a ver, mas eu vou tentar juntar. Você se lembra do que aconteceu em 2020? Você se lembra que houve uma pandemia mundial? De Covid-19. Você se lembra disso? Porque tem gente que não se lembra. Porque tem gente que aparentemente esqueceu que tinha prefeito, que tinha governador, que tinha presidente, que estava dando solução tirada do WhatsApp para um problema muito grave que não afetou só eu, só a Paola, só você. Afetou o mundo todo. E tinha gente ainda querendo vender que determinado remédio, que nem dá para falar o nome do remédio mais, porque é censurado, e nem é que o remédio é ruim, é que o remédio não é especificamente para Covid-19, aquele lá mesmo. O que o determinado presidente aí ofereceu para uma EMA, esse mesmo. E tem gente ainda falando
que não é para a gente apontar culpado, que não é para a gente falar de política, sendo que a política atrapalhou mundialmente as medidas necessárias para se combater a Covid-19. Quer dizer, a política exatamente não, mas os negacionistas da ciência utilizaram da política para barrar medidas para proteger a população. Os números de mortes por conta de Covid-19, agora em 2024, passaram de 700 mil só no Brasil. E daí a gente vem para agora, para o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É fake news, mentira, lorota, contada de todo lado, de um jeito tão absurdo, num oportunismo político, num oportunismo econômico, sem precedentes. Sem precedentes. Ah, mas a justiça cortou determinado influencer, a justiça cortou... Bicho, hoje tinha deputado lá na Câmara falando groselha de novo. Semana passada tinha vereador falando que árvore é o que causa deslizamento de terra. Puta que pariu, bicho, sabe? Hoje também eu vi um videozinho numa rede de vídeos aí qualquer, de uma pessoa mostrando um exemplo simples assim. Pegou uma vasilha de terra, deixou inclinada, e uma vasilha de terra também, mas com plantas plantadas ali. E o experimento colocou um do lado do outro e é simples. Colocou uma mangueira em cima de cada uma dessas bacias. Para ver, né, qual que escoava mais água e qual que escoava mais terra, né? Adivinha. Obviamente que escoava mais terra é o que não tinha vegetação. E assim, a gente está no... Enquanto a gente está gravando aqui, a Paola é eficiente pra caralho, né? Ela tá... Eu botei na pauta o boletim do dia 17... Ela atualizou já o boletim para o dia 20 aqui já. Eu tô falando com vocês aqui, ela já atualizou. Infelizmente, as informações do Rio Grande do Sul só confirmam ainda mais a tragédia, né? A tragédia só aumenta. Os dados são oficiais da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Confirmadas são 157 mortes em decorrência dos estragos causados pelas chuvas. 464 municípios gaúchos foram diretamente afetados pelos temporais. 518.633 pessoas estão desalojadas. Lembrando que esse número só deu uma melhoradinha, esse de desalojados. Eu digo melhoradinha porque a gente baixou de 600 mil, né? Uhum. Porque a água baixou e algumas famílias, mesmo com a lama, voltaram para suas casas para fazer a limpeza. Tem gente que ainda não tem condição disso. Exatamente. A maioria não tem condição disso. A maioria não tem. Às vezes é água que está na canela, é água que está no joelho, é água que está na cintura, mas virtualmente não dá para voltar para casa. Ou não tem mais casas, né, Rodrigo? Porque a casa foi levada pela enxurrada, porque a estrutura das casas foi afetada 100% com a enchente, então não tem como entrar, porque a casa pode desmoronar em cima da pessoa. E uma coisa muito comum, eu tenho para mim que é muito comum, principalmente no Rio Grande do Sul, desculpa se eu estiver falando errado, é uma impressão minha de paulista, que é muito comum casas de madeira. Né? Eu lembro de ter visto alguma coisa ali na área metropolitana de Curitiba, Santa Catarina não conheço bem, mas no Rio Grande do Sul, o pouco que eu conheço do Rio Grande do Sul, eu vi muita casa de madeira. E, obviamente...
É muito comum no interior do estado ter muita coisa em madeira, ou as casas serem e nas periferias também as casas serem mescladas, vamos dizer assim, né? Uma Sim, parte em alvenaria e uma parte em madeira. sim. Por quê? Porque nas áreas de interior tem muito a questão de tu fazer galpão, de tu aumentar a casa porque o filho casou e aí aumenta a casa, tá? E aí o interior que eu falo são cidadezinhas com 5, 6 mil habitantes, 2.500 habitantes, que o Rio Grande do Sul tem muitas cidades assim, com 2, 3 Que mil foram habitantes, afetadas, que obviamente. foram dizimadas, né? A gente tem muito isso. A gente tem muitos galpões também no interior do estado. E mesmo nas áreas urbanas, a gente tem na periferia muito de casas assim, que são mescladas, uma parte alvenaria e uma parte madeira. Principalmente nas partes mais pobres das periferias das cidades. Por quê? Porque é mais fácil tu levantar a casa quando é madeira. Porque você pega essa madeira muitas vezes num resto de obra. Existe aqui no Rio Grande do Sul a compra do que a gente chama de casa pré-fabricada. Então você vai vem o tanto de madeira, etc, etc, para você montar aquilo. Eu já morei numa casa assim, né, que a gente chama de pré-fabricada. Então você já sabe É mais ou menos a comum, é bem estrutura que comum, a na casa verdade, tem, né? é bem comum. Então, assim, e a água levou essas casas, sabe? Essas casas foram para baixo. É muito comum as pessoas começarem, comprarem um terreno, botar uma casa de madeira em cima para ir morando e depois ir construindo gradualmente em alvenaria, né? Começando pelo banheiro, cozinha, e depois construir. E essas casas, assim, gente, foi tudo levado pela água. E mesmo as de alvenaria, às vezes, ela não é feita com grandes engenheiros e obras de não sei o quê. A gente está falando de casa de perifa, que a pessoa levanta os tijolos e vai morar dentro, entendeu? Porque Faz com que tem mesmo, literalmente, né? tem, né? Então, assim, e aí às vezes não tem estrutura. A gente tem lugares aqui que o solo encharcou demais e assim, e a estrutura da casa não resistiu e a casa abriu no meio, casa de alvenaria, abriu no meio, casa de tijolos, né? Então, a situação, assim, eu já tô conseguindo falar as coisas sem chorar, porque, assim, eu vi tanta desgraça, tanto horror. Caleja também, né, Paula? E, assim, infelizmente, criou aquela casca para conseguir manter, porque tem muita gente precisando de ajuda, sabe? Mas é nesse nível, assim, os dados que o Rodrigo está trazendo é isso, assim, tipo, quando a gente fala de município afetado, são 464, 42 municípios foram arrasados desses 464. Eles estão em calamidade pública porque eles foram arrasados. E quando a gente fala arrasado, a gente, Cruzeiro do Sul é um município que não existe mais. O município não existe mais. Não existe uma casa, não existe um comércio que tenha ficado em pé. Mussum, Roca Salles, que já tinham sido atingidas em 2023, foram atingidas de novo e da mesma maneira, devastadora. Então, assim, existem cidades inteiras no Rio Grande do Sul que não existem mais. A cidade vai ter que ser reconstruída e vai ter que ser reconstruída em outro lugar. Então, assim, é nesse nível. E a gente não sabe nem quantos municípios vão ter que ser reconstruídos ainda. A gente tem noção de uns 3. A gente sabe que Cruzeiro do Sul, Mussum e Roca Salles, isso vai acontecer. Mas fora esses 3, a gente não sabe quantos outros vão precisar disso. Fora os bairros inteiros também que a gente tem que vai ter que ser reconstruído e tem bairros que são muito grandes, muito populosos, muito povoados, porque a gente está falando de região metropolitana. Então a coisa é muito séria, assim, é muito grave. E aí lembrando, só tem, gente, não temos mais do que 40 municípios no Rio Grande do Sul que não foram afetados. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado nessa afirmação, Paula, mas 93% do estado foi afetado. Isso. Assim, é complicado a gente contabilizar, a gente não tem essa visão. Eu inclusive escrevi um pensamento no blog, minha coluna semanal lá de segunda-feira, falando que eu não sei falar da tragédia do Rio Grande do Sul.
Eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho que falar para me comunicar. Ah, é canal pequeno, foda-se, eu preciso falar com as pessoas. É algo que precisa vir de cada um. Eu preciso botar para fora, eu preciso alertar o maior número de pessoas que eu posso. Se são poucas, infelizmente é o que eu consigo, mas enfim, o ponto é, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para quem não está no Rio Grande do Sul, para quem não está vivendo isso, é um troço que a gente não consegue imaginar. Esse fim de semana eu fui fazer o cálculo exatamente, eu já tinha conversado com a Paola, que até tem um projeto aqui em São Paulo, que o pessoal está colocando adesivos, né? Acho que apareceu até no Fantástico, né? Colocando adesivos, ó, água até aqui, né? E é uma iniciativa legal, eu acho bacana tudo, só que está colocando lá na Avenida Paulista, em locais que passa muita gente, porque para ter visibilidade. Só que eu acho que esse é um erro desse projeto. Isso tinha que mostrar nos bairros. Isso tinha que fazer essa conta mostrar na casa da pessoa. Onde eu tô? Eu moro no último andar do meu prédio. Obviamente, meu prédio não ia ser. O meu apartamento não ia ser afetado. Sabe? Não teria como. Mas o alicerce do prédio com certeza ficaria comprometido, bicho. Eu não boto uma fé de que esse prédio ficaria em pé. Não boto fé. Porque o bairro que eu tô aqui em Guarulhos é meio que tudo um brejo, não, sempre foi um brejo muito grande assim. Então, a parte que de baixo já tá mole. Se jogar mais água, então, o que vai acontecer? E eu tô próximo a um córrego. Se esse córrego chega na medida que chegou lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, por exemplo, eu não consigo sair de casa. Simples assim. Eu não consigo pegar o elevador, descer, não consigo sair, não consigo pegar meu carro e sair. E é isso que todo mundo que tinha que ter noção. E é por isso que agora eu puxo a informação da proposta de lei da deputada Duda Salabert, que instituiria a educação sobre mudanças climáticas no Brasil. Para ensinar tudo que o Eduardo Leite não sabe, tudo que o Sebastião Melo não sabe, tudo que o prefeito aqui de Guarulhos, o Guti, não sabe, porque ele acabou com a zeladoria aqui de Guarulhos, mas os bueiros tá cheio de garrafa PET. Então, na primeira chuva forte, você pode ter certeza que vai alagar tudo. Pode ter certeza. Né? Porque quando você acaba com o serviço público, o que é privado não vai tomar conta da mesma maneira. Você pode ter certeza. Mas o detalhe é que, no último dia 15 de maio, foi é tão absurdo, né? Que é um projeto de lei de educação sobre as mudanças climáticas. Foi barrada pelo deputado Zé Trovão. O deputado Zé Trovão, aquele mesmo lá, da foto cheirando cocaína, com a linguinha para fora, tudo, aquele mesmo sem camisa, cheio de penacho na cabeça, não vou entrar em relações aqui agora, não nesse momento, pelo menos. Ele acha que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é por conta da crise climática. Não é algo que a educação deva trabalhar. E tem gente que fala
que essa briga não é política. Como não é política se um deputado barra um projeto educacional sobre crise climática? Vocês devem se lembrar que nas redes uma época aí, a gente subiu uma das tags que a gente subiu, aliás, foi o bolsonarismo mata. No Rio Grande do Sul, foram 157 mortes, por enquanto, e 464 municípios afetados. No Covid, foi 700 mil mortos. A situação, nos dois casos, teria sido muito melhor se o bolsonarismo, se a extrema-direita não atrapalhasse medidas como educação, bicho. O bolsonarismo é contra a educação. Os caras já estão querendo colocar na escola curso de fazer bolo de pote. E educação ambiental, contra a crise, de crise climática também não é importante. Ah, mano. É difícil, né? É difícil. Só para completar a notícia da deputada, a estratégia dos parlamentares bolsonaristas para impedir a votação de projetos de educação climática não é novidade. Ela seguiu o mesmo padrão de outro projeto em tramitação. Em novembro de 2023, o senador Zequinha Marinho, do Podemos, apresentou requerimento de audiência pública para o PL 1873/22, de autoria da Comissão do Meio Ambiente do Senado, com a alegação de que a educação ambiental deve ser objetiva, imparcial e equilibrada, sem permitir ser utilizada como ferramenta para promover ideologias específicas. Vai se foder, bicho! Tem 157 pessoas mortas por falta de educação ambiental, não ser uma educação ampliada. Tem 518.633 pessoas desalojadas porque um governador falou que o governo tem outras agendas além da ambiental. O PL da Duda Salabert, assinado também por Tabata Amaral, até Tabata Amaral assinou o negócio, bicho. Pedro Campos e Amorim Mandel, que é do Cidadania, para você ter ideia, é considerado pela Frente Parlamentar Ambientalista como uma das 5 matérias prioritárias para aprovação do Congresso Nacional no contexto do desastre do Rio Grande do Sul. É complicado quando o deputado quer que a educação seja promovida sem ideologia, quando a ideologia dele está bloqueando a educação. Não faz sentido esse argumento. Zero. E assim, agora um conhecimento de causa, que está no meu campinho. Né? Aliás, está no seu campo diversas formas aí, né, Paulo? Tá no meu campinho. Deus. Entre o 2013 e 2015, tá? Entre os anos 2013, 2014 e 2015, foram 3 anos. Eu trabalhei com mudanças climáticas no ensino, na escola. Eu Legal. Fiz diversos trabalhos dentro de salas de aula, com turmas de ensino fundamental, com turmas de ensino médio, com turmas de ensino fundamental séries iniciais, que é os pequenininhos, sabe, de 4º ano, 3º ano. Jura? Que legal! Desde os pequenininhos, 3º, 4º aninho, 5º ano, passando do 6º ao 9º do ensino fundamental, ensino médio e com educação de jovens e adultos. Fiz isso em escola privada, de elite, e aí eu tô falando assim,
Gente, escola de elite, tá, gente? Quando a gente fala de escola de elite, eu não tô falando de você que ganha 10.000 reais por mês, tá? Eu tô falando de você que tem 10.000 para pagar na escola. Só nas disciplina básica, sem pensar que seu E filho vai classe fazer o contraturno. média. Sem pensar que seu filho vai fazer o contraturno, que daí tem que pagar as outras coisas, o balé, o violino, o canto, o teatro, O aulas almoço. extras de laboratório, que muitas vezes as escolas oferecem e tal. Sem pensar nessa parte. Tô falando 10.000 só o turno ali, que é o seu filho entra das 8 ao meio-dia, tá? E aí, assim, tô falando essa escola de elite. Eu dei aula, eu fiz educação ambiental nessa escola, mas eu também fiz em periferia. Eu fiz na escola que eu trabalhava, que é num bairro classe média, mas atende classe C e D. E fazia, que eu trabalhava na época, e fiz também em escolas da periferia de Porto Alegre, né? Mais precisamente no bairro Restinga. E aí, assim, cara, em momento algum do trabalho, e esse trabalho eu fiz em parceria com outros colegas, a gente falou de política partidária, a gente falou de ideologias políticas, de ideologias no sentido de esquerda, direita ou coisa assim. E nós fizemos um trabalho primoroso sobre mudanças climáticas e sobre mudanças ambientais. E foi muito gratificante o retorno que a gente teve. Por quê? Porque você consegue trabalhar vários componentes curriculares ao mesmo tempo. Porque tu trabalha física, tu trabalha química, tu trabalha biologia, tu trabalha geografia, tu trabalha história, tu trabalha sociologia, tu trabalha filosofia, tu trabalha tudo. Tu consegue trabalhar português, tu consegue trabalhar inglês, tu consegue trabalhar espanhol. Você consegue trabalhar de forma transdisciplinar ou multidisciplinar de uma maneira muito fácil, utilizando como pano de fundo a questão ambiental. E aí tem que lembrar nesse campinho das mudanças climáticas. O grande problema que eu identifico na forma com que se fala de mudança climática hoje é que as pessoas falam de uma maneira muito agressiva contra a mudança climática, contra a pauta. O bolsonarismo chega contra essa pauta falando de um jeito agressivo, como se o que a gente quisesse, como se nós que trabalhamos com isso, que enfim, temos essa formação, como se nós quiséssemos impor uma ideologia política. E não é sobre isso. É sobre a mudança que a sociedade tem. Essa galera não conseguiu, por questão ideológica deles, porque daí é uma coisa deles, entender que o mundo não é o mesmo de 1850, quando a gente teve a Revolução Industrial. Porque, mas na Revolução Industrial se queimava carvão e não aconteceu nada. Gente, aconteceu. Existem diversos relatos históricos sobre a quantidade de pessoas que morriam muito cedo em decorrência de doenças pulmonares, porque elas respiravam a fumaça que saía das fábricas da queima do carvão, que era utilizado para geração de energia. A qualidade de vida das pessoas nos grandes centros industriais da Europa, da primeira e segunda revoluções industriais, mas principalmente da primeira, era péssima. A expectativa de vida era baixíssima, porque as pessoas inalavam o tempo inteiro aquela fumaça. O tempo é outro, as coisas mudaram. A relação que o homem tinha com o meio ambiente era uma relação de achar que o homem dominava o meio ambiente. E a gente achou isso até depois da Segunda Guerra. O ser humano achou que podia dominar o ambiente e falava sobre isso, mesmo percebendo que não conseguia, porque você já tinha problemas de enchente, você já tinha problemas com alagamentos, você já identificava isso, e mesmo assim, o ser humano acreditava que ele era capaz de dominar. Só que a ciência foi trazendo para a gente novos conhecimentos. Ponto. É só isso. A ciência foi trazendo para a gente novos conhecimentos. Não, Paulo, Até a mas é que a década. ciência é de esquerda, sabe? Não, e são coisas tão. Porque, por exemplo, quer ver como as coisas são muito conhecimentos muito novos? Algo que não tem nada a ver com mudança climática, tá? Terremoto.
Terremoto. Terremoto. O terremoto, eu não estou falando de tremores de terra gerados por deslizamentos, tá, gente? Estou falando o terremoto gerado por movimento de placa tectônica. Aquele que a gente aprende lá em geografia, na escola, que o professor mostra as placas, aí diz assim, o Brasil está no meio de uma placa tectônica, né? Então, a gente não sabia que existia placa tectônica até a década de 50. 1950. A gente não sabia que existia placa tectônica. Nós fomos descobrir que existia placa tectônica porque pegaram dados de radar de embarcações usadas pelos norte-americanos quando estavam tentando detectar submarino nazista na Segunda Guerra, no mar, para poder bombardear, e descobriram que tinha alguma coisa meio estranha no meio do oceano. E aí eles descobriram que tinha uma cadeia de montanha no meio do oceano. E aí foram investigar. E aí descobriram que existia placa tectônica. Então, placa tectônica e a explicação do por que raios tem terremoto pra caramba no Japão, por que tem tanto movimento no Chile, em outros perto da Cordilheira do Himalaia, e a gente só foi descobrir depois dos anos 50. Então, assim, a partir disso, tudo que a gente vai tendo de conhecimento ambiental, ele é muito recente. Mas a gente precisa utilizar esse conhecimento. E aí, o que me irrita, e eu posso falar essa palavra mesmo, me irrita muito no bolsonarismo, é que essa galera diz, porque vocês querem acabar com a economia. Não, gente, a gente quer que a economia melhore. Porque essa questão, essencialmente, vamos lá, vamos olhar para algumas cases, assim, tá? Só deixa eu cortar um pouquinho, assim, a preocupação da economia era a mesma preocupação do pessoal na pandemia, que não estava querendo fazer o lockdown, né? Porque a economia, né? Porque a economia, né? Mas aí, o que aconteceu? Não salvamos nem vida nem economia, né? Enfim. Mas a gente olha hoje, vou falar de algumas cases, tá? Vou falar de duas específicas rapidinho. Uma a gente teve secas severas no Amazonas no início do ano. Secas severas no Amazonas. Gente, se nós tivéssemos, quando começaram os alertas dizendo, olha, tem que parar de desmatar, tem que parar de fazer queimada, tem que parar de tirar árvore para virar campo de soja, para virar pasto para gado. Se a gente tivesse pensado nisso lá, o super El Ninho que aconteceu não teria dado o mesmo processo de escassez de água. Não teria sido o mesmo processo. Teria seca, porque é do próprio fenômeno, mas não teria tido aquela potencialização que foi gerada pelo fato de existir uma devastação em grandes proporções da floresta amazônica. Aí vamos dizer assim, mas a floresta precisa ser explorada. Gente, vocês, assim, é só fazer, cálculo de padeiro, como a gente diz, que é um lápis e um papel. A floresta amazônica em pé, ela é muito mais lucrativa para o Brasil, ela é muito mais valiosa para o Brasil. Se a gente investisse em pesquisa científica sobre a vegetação que tem lá, para desenvolvimento de medicação, para desenvolvimento de cosméticos, ao invés de ficar entregando isso na mão de estrangeiro, porque tem muito gringo pesquisando lá, a gente investisse nas universidades brasileiras para fazer isso, olha a quantidade de coisa que ia sair dali de medicação, a quantidade de coisa que ia sair dali de cosmético, e que a gente ia lucrar pra caralho na nossa indústria brasileira, na indústria local. Com isso, o quanto a gente ia lucrar com turismo se a gente investisse mais no turismo amazônico. É um absurdo o Brasil não ser uma potência mundial de turismo, sabe? E é porque, sei lá, o pessoal acha que pasto dá mais lucro, é isso? Será? Sabe? Não faz sentido. O lucro é muito grande, sabe? É uma lucratividade imensa.
E aí a gente olha para outra case, que é o Rio Grande do Sul. Cara, se a gente tivesse mantido a mata ciliar de alguns lugares, em alguns lugares, a gente não teria ocupação naqueles espaços, O a que gente que é a não massa teria ciliar, Paola? Mata ciliar é a vegetação que fica na margem do rio. Essa vegetação na margem do rio, ela protege o rio. Porque o que acontece? As raízes, elas seguram o solo. Então, como as raízes seguram o solo, quando o rio tem uma vazão muito grande, está com muita água, muita água, a- as barreiras não caem muito para dentro. Não é que não vá ter algum momento que a vazão vai ser muito grande, de repente pode até derrubar uma árvore, mas isso não vai ser constante. Porque quando você tira a vegetação dali, o tempo inteiro o rio está botando terra para dentro. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai aumentando, mas ele vai ficando cada vez mais raso. É um processo que a gente chama de assoreamento. Então ele vai, tu tira a vegetação, não tem mais o que segure o solo, a água vai passando e vai botando barro para dentro, a areia, a terra, o solo que tiver ali para dentro, isso vai indo para o fundo do rio, o rio vai ficando mais raso. Aí chove um pouquinho a mais da conta, nem precisa ser chuva intensa que nem foi agora no Rio Grande do Sul. Pode ser um pouquinho mais do que o normal. Se o normal é 20 milímetros, vamos supor assim, tá? Deu 30 milímetros, o rio já está transbordando. Porque ele está assoreado, ele tá cada vez mais raso. Ele não tá mais tão profundo como ele era antes. Sim. Cara, se a gente não tivesse tirado a mata ciliar de vários lugares, e eu não tô falando nem só preocupação humana, porque muito no interior do estado foi tirado mata ciliar para cultivo mesmo, plantação de arroz, plantação de soja, ou até mesmo para botar pasto para gado de corte. Vários desses lugares onde foi removida essa vegetação, se não tivesse sido removido, não teria ocupação ali, não teria tido perdas de algumas lavouras, ou as perdas teriam sido reduzidas, e não teria tido a perda significativa do gado de corte. Porque a gente teve muitos animais que morreram afogados. E é gado de corte. O que é gado de corte, para quem não sabe? É o gado que vai para o abatedouro, que vira o teu bife, que vira o teu hambúrguer, que vira a tua, sei lá, carne, teu churrasco do fim de semana, sabe? Então, assim, esses animais morreram afogados porque teve o rio uma enxurrada, que provavelmente, em algumas localidades, teria sido evitado um evento mais tão extremo como foi, se não tivesse tirado a porra da vegetação. Então a economia, ela tá morrendo. Você está matando animais de corte, você está acabando com indústrias, você está tendo fábrica invadida por água, ou você está tendo fábrica que tem que parar porque não tem água para a fábrica continuar produzindo, porque teve escassez, porque os caras simplesmente não querem falar sobre mudança climática e não querem criar uma agenda. E as agendas que tem, eles destroem. Só para deixar claro aqui, não é que eu tento minimizar ou tirar o foco do Rio Grande do Sul, mas eu acho bom trazer essa perspectiva para a realidade de cada pessoa. E óbvio, eu estou mais perto aqui de São Paulo, então fica mais fácil para trazer isso para todo mundo. Mas eu selecionei um negocinho assim, muito interessante, que é que São Paulo poderia ter uma lei de prevenção de desastres climáticos para como que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Poderia. Mas o governador Tarcísio de Freitas vetou. Quando aconteceu o desastre, vamos falar que não é para procurar o culpado. E assim, aqui onde eu moro especificamente, não tem tanta barragem, não tem
um rio, não tem um Guaíba, Lagoa dos Patos, nada parecido aqui perto. Dificilmente um volume de água como o que afetou o Rio Grande do Sul vai passar aqui perto de mim. Mas e perto de você? E perto da sua empresa? E perto da onde você gosta de ir? Será que lá não é mais baixo? Será que deu uma chuva maior, caiu barreira lá, entupiu? Porque assim, a minha cidade ela é largada. Guarulhos, as pessoas vêm, descem ao aeroporto, né? Tem até o slogan da cidade aqui. Todo mundo passa por aqui. Só passa mesmo, porque ficar aqui não dá, bicho. Não dá. Sabe? E o prefeito que está há 8 anos no governo, há um mês mais ou menos, começou a recapear um monte de rua e avenida por aí. Por que será? Será que é porque ele, junto de Bolsonaro e junto de Tarcísio, estão apoiando um candidato em comum aqui para a prefeitura, aqui para a sucessão de Guarulhos? Será? Será que na tua cidade não está acontecendo algo parecido assim também, não? Será que na sua cidade cuidam para que algo que aconteceu igual no Rio Grande do Sul não aconteça na sua cidade também? E lembrou, a gente não é contra. Nós que defendemos pauta ambiental, o Rodrigo também defende essa pauta, por isso eu falo nós. Nós não somos contra rodovia, pavimentação. A gente é contra a forma como que está sendo feita. Que é volto a falar. Que é isso que o bolsonarismo não entende. Infelizmente, eles não entendem. A gente não é contra a rodovia, pelo contrário, a gente quer que as estradas, que as rodovias, que as vias sejam todas Mas bonitinhas, ferrovia bem também, né? feitas, Seria legal, né? né? Isso, imagina, as ferrovias sendo colocadas em pé de novo para a gente poder ter transporte de carga de animais, até de pessoas. Podia, inclusive, muitas das ferrovias serem transformadas em movimento turístico, as pessoas terem dias sabe que nem a gente vê na Europa aqueles trens de Aqui, turismo, que a galera aqui, passa dias no trem, viajando por várias cidades. aqui no interior de São Paulo tem, mas são trechos pequenos e assim, de Aqui algumas no Rio horas, Grande do né? Sul também tem, é trecho pequenininho, quer dizer, tinha, que vai ter que refazer algumas desses trilhos, porque os trilhos foram arrancados pela água. Sim, foram arrancados pela água, tá? Esse é o nível que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente poderia ter um monte de coisa legal, né? Mas, assim, se a gente for pensar em centro urbano, que centro urbano acaba, assim, às vezes tem uma cidade que não dá para fazer o metrô, porque dependendo da forma do solo da cidade ou do jeito que a cidade está, não dá para fazer, né? O subterrâneo e tal. A gente não é contra isso, a gente é contra a forma. Porque não dá para sair metendo o que o prefeito de Guarulhos está fazendo. E que é a mesma coisa que prefeitos de várias outras cidades, não só do tamanho de Guarulhos, mas cidades até menores, bem menores, cidades pequenas estão fazendo também, é meter asfaltão sem pensar que assim, tem que ter rede de esgoto pluvial. Rede de esgoto pluvial é exclusivamente para quando chove, para água. Você tem que ter o esgoto cloacal, que é o da nossa casa, que é da nossa água do. Por isso que é cloacal, é do vaso sanitário, é a da tua louça que tu lavou, do teu banho, é da tua água da máquina de lavar quando você termina de lavar roupa, entendeu? Tem que ter esse esgoto e tem que ter o pluvial. Tem que ter também uma forma de absorção para o solo. Existem várias formas de você fazer capeamento de rua, que a rua fica perfeita, os carros conseguem passar super bem, os ônibus de transporte urbano conseguem passar super bem, tudo lindo, maravilhoso, com uma durabilidade incrível, tendo espaços também para que a água consiga infiltrar também no solo, além do esgoto pluvial. E nada disso tem, e isso também interfere quando a gente tem chuva intensa. E mais, isso também interfere quando tem seca. Porque eu, pelo Aliás, menos, eu posso dizer para vocês, a gente já teve um podcast que foi cancelado
porque o Rodrigo não conseguia gravar por causa do calor. Ah, sim. E você acha que se não fosse tudo pavimentado, tacado pavimento, tudo que é canto em Guarulhos, ia estar o mesmo calor? Se tivessem pensado em ter esses espaços, umas arvorezinhas, assim. Assim, eu vou falar só mais um pouquinho especificamente de Guarulhos, que tem duas coisas interessantes para falar. Primeiro, quanto à geografia da cidade. É uma geografia extremamente acidentada. Tem locais que é bem plano, mas tem locais, por exemplo, próximo ao centro, que é um morro atrás do outro. É um morro atrás do outro. E quando chove, a água sempre escorre com velocidade e com força para mais pro que estiver mais para baixo. Não tem a vazão, é sempre no sentido da rua. Não é para dentro da terra, para a terra absorver aquela água, que seria o correto. E tem também algo que eu acho importante, assim, que não é só Guarulhos, é o estado de São Paulo inteiro, pelo menos a grande São Paulo, as áreas metropolitanas, pelo menos. Eu vi em alguns lugares já falando que, assim, não está sendo noticiado o nível de água dos reservatórios de São Paulo. Não tá, pararam. Não tá tudo bem. A gente vai beber água do fundo dos reservatórios muito em breve, se não chover aonde deve chover. Spoiler, não vai chover. E aqui especificamente em Guarulhos de novo, tá acontecendo um negócio, principalmente no meu bairro, assim, aos redores, assim, consegui conversar com algumas coisas uma coisa que perceberam também. Outras pessoas, né? Aumentou demais a poeira. Demais, sabe? Eu na eterna luta aqui com o meu computador, né, para ele ventilar, para ele ficar melhor produtivo, para não dar nenhum piripaque durante live, durante a gravação. Eu fiz um esquema aqui que eu fechei ele para proteger da poeira, mas eu coloquei mais uma ventoinha em cima, né, para ventilar, pro ar que entra sair, né, pro ar quente sair de, pô, eu achei que ficou legal. Eu fui limpar para ver a quantidade de pó. E não era um pó preto assim, parecia terra. Parecia terra. Dentro do computador. Era absurdo. E daí a gente foi conversar com outras pessoas. Guarulhos é uma cidade dormitório, mas tem muita indústria. Para você ter ideia, eu tenho indústria a 2 quadras de distância de 2 lados aqui. Indústria, não é fabriquinha não. É indústria. Eu tenho para mim que essas indústrias estão fazendo algo que não deveriam fazer na emissão de gases, na emissão de poluentes. Tenho como provar? Não. Sabe quem tem como provar? O poder público, mas o poder público não tem vontade nenhuma disso. Outro exemplo de ausência de poder público aqui na cidade, Guarulhos tem muito poucos parques, muito poucos mesmo. Tem pracinhas. Mas parques, o principal é o Bosque Maia. Se você passou por aqui, você deve ter conhecido. Mas é um dos poucos. O pessoal que mora lá perto do aeroporto tem que vir de lá para pegar um parque minimamente decente público. O que acontece? Há décadas, eu estou falando literalmente há décadas, muitos empresários tentam comprar um terreno na lateral dele ali, desse bosque, para fazer o empreendimento. Já foi já foi residencial, já foi... Tem até um McDonald's ali, tinha uma Blockbuster, para você ter ideia de como é velha essa história. Só que só conseguiram aprovar esses empreendimentos pequenos. Só que agora, o prefeito Butti conseguiu a aprovação para um muro, que também podemos chamar de um hospital de mais de 15 andares, para bloquear toda a passagem de ar nesse parque. O bairro do lado, que entre aspas era considerado bairro nobre padrão Guarulhos, tá? Então é muitas aspas aí, já esquentou 5 graus.
Como eu sei? Termômetro. O prédio do hospital está praticamente pronto e já está bloqueando a passagem de ar fresco que vinha do bosque desse parque para o bairro. E vai me falar que agora, não, assim, a condição climática mudou. Primeiro, hospital é um negócio necessário, ponto. Não estamos discutindo isso. Mas hospital é uma edificação, um comércio, não sei nem como dizer, das mais poluentes que existe. Isso sem falar que, como eu falei, é um muro de 15 andares. O que passa por cima desses muros de 15 andares? A vegetação está toda presa lá. O ar fresco está todo preso lá. E votaram 2 vezes, votaram nesse prefeito e reelegeram ele. Eu espero que não façam isso com o sucessor dele e principalmente que na sua cidade você também não faça isso. Mas, Paula, vamos voltar um pouco para o Rio Grande do Sul. Vamos, Tem porque eu tenho parlamentar. uma coisa para falar antes Ah, da é? gente ir para o nosso parlamento. Vamos lá, vamos lá. Breaking news. Breaking news, olha só. Breaking news, breaking news. O deputado Matheus Gomes, do PSOL, da bancada do PSOL da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, acabou agora, no momento desta gravação, de divulgar documentos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, que confirmam que em novembro de 2023, após uma sequência de chuvas, o Lago Guaíba teve uma elevação e atingiu 3,4 metros. Neste dia, logo depois desta elevação de 3,4, o Departamento Municipal de Água e Esgoto encaminhou para a Prefeitura de Porto Alegre, prefeito Sebastião Melo, do MDB, um documento pedindo reparos urgentes em 4 casas de bombeamento de água, sendo elas as 17 bombas 17 e 18, Centro Histórico, bomba 13, Parque Marinha do Brasil, e bomba 20, na Vila Minuano. Para quem não é de Porto Alegre, tá? As bombas 17 e 18 precisavam só levantar uma parede para isolar elas da água, caso tivesse um evento mais extremo do que o que teve no ano passado, para que evitasse que elas parassem de funcionar. O que aconteceu esse ano? A gente teve um evento mais extremo do que o ano passado. As bombas 17 e 18 ficaram alagadas e precisou ter um desligamento de energia elétrica e as bombas, obviamente, foram desligadas. Foi o momento em que a gente teve o alagamento dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, onde a gente teve aquelas cenas das pessoas desesperadas saindo com os carros de dentro dos estacionamentos e etc. Foram as bombas que foram desligadas e que inundaram o Shopping Praia de Belas, onde estava a Cobasi, a empresa que deixou os animais, não retirou os animais, e os animais morreram afogados. Tá? Foram as regiões das bombas 17 e 18. A outra bomba, também, né? Essa área, ela também alaga todo o centro histórico de Porto Alegre, que foram aquelas imagens todas que vocês devem ter visto de água 2, 3 metros em grandes, grandes proporções ali na rodoviária, na usina do gasômetro, em outras áreas do centro histórico de Porto Alegre. E se vocês pensarem em centro histórico de Porto Alegre, vocês vão ver as inúmeras imagens. A bomba 13, ela, além do alagamento em parte do bairro Menino Deus, ela também é responsável pelo bairro, parte do bairro Azenha, que também teve que ser evacuado, essas 2 áreas, em função do quê? Da bomba não estar funcionando, e isso fez com que essas áreas fossem alagadas. Tá? E a bomba 20 é da Vila Minuano, que poderia entrar em colapso e causar consequências ao bairro Sarandi. Se vocês pesquisarem pelo bairro Sarandi, vocês vão ver que ele foi um dos bairros mais afetados pelas enchentes em Porto Alegre, no nível nenhum lugar do bairro ficou sem água. Todo o bairro ficou alagado. E é o bairro onde só
No sábado, só no sábado, 18 de maio, o Departamento de Coleta Urbana, de Limpeza Urbana, tirou 90 toneladas de resíduos. E não fez a limpeza do bairro todo. 90 toneladas de resíduo foram retiradas inicial nas partes do bairro onde a água já tinha descido. No bairro Sarandi. Ou seja, ano passado, em novembro, a gente teve fortes chuvas na região metropolitana. O Guaíba subiu acima da cota. Não foi tanto quanto esse ano, porque esse ano ele atingiu mais do que a enchente de 1941, mas ele subiu acima da cota. E o DEMAI, o Departamento Municipal, que o Melo queria privatizar, Departamento Municipal de Água e Esgoto, que o Melo queria privatizar, avisou que 4 bombas precisavam urgentemente de reparo. E o Melo não fez a obra. Nenhuma das obras era uma obra cara. Era levantar um muro e era verificar pressurização de bomba. Não eram obras que demandavam milhões. Ele inundou 5 grandes bairros de Porto Alegre e adjacências desses 5 grandes bairros de Porto Alegre, porque ele quis. Obviamente, nesses 5 bairros deve ter eleitor do Sebastião Melo. Mas eu não sei se dá para entender, eu não consigo entrar na cabeça do bolsonarista, da pessoa de direita, extrema-direita, seja lá o que for, para entender qual é a lógica dele não culpar a pessoa que não foi avisada que deveria fazer manutenção, foi avisada em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A pessoa teve 6 meses para agir. Ai, não é o momento de identificar culpados. Tem outras agendas. Porra, bicho. Os caras estão querendo tirar muito a bunda deles da reta. Porque a culpa é deles. Quem deveria cuidar da população, quem deveria cuidar dessas bombas, quem deveria cuidar da manutenção, da educação ambiental. Sabe o que eles falaram? Não é agenda, não tem dinheiro, foi mal aí. Fazer audiência pública sobre isso. Não precisa a gente discutir esse tema. E aí eu entro no Congresso, Rodrigo. Aí eu entro no Congresso. Que no Congresso eu não sei se é tão ruim quanto ou pior. É difícil comparar, né? Porque assim, cara, já era para a gente ter uma lei nacional, uma lei federal, já era para ter uma lei para que todas as cidades que estão próximos a lagos, rios, que podem ter transbordamento, ter casa de bombas e um rigoroso critério para que essas casas de bombas se mantenham em manutenção. Porque a gente está falando hoje, eu acabei o básico, né? Se tem casa de bomba, tinha que ter manutenção e ponto, né? Estou fazendo um break news de Porto Alegre, mas assim, a gente tem outras cidades no Brasil inteiro que estão ao lado de grandes rios, de grandes lagos, lagoas, que não tem bombeamento. Não tem. Se acontecer um evento de chuvas extremo, como aconteceu aqui, esses lugares vão ter inundação. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai ter transborde. Ponto.
E não tem bomba. Não tem bomba para tirar a água. Porque essa bomba, só para explicar para o nosso ouvinte, elas puxam a água das ruas e jogam ela de volta para dentro do rio. Elas funcionam como. Elas impedem que a rua alague. Elas impedem que isso alague. Então, você tem as proteções anti-enchente, que a gente chama com diques e muros, que é para evitar que a água entre para dentro da cidade. E aí você tem as bombas que ficam tirando o excesso de água e jogando de volta. Funciona muito bem essas bombas, se ela tiver manutenção, não que nem o Melo, que deixou sem manutenção. Mas, assim, já era para ter uma lei. Só que não tem. Por quê? Por que que não tem uma lei ainda? Porque a gente abre a porra da TV Câmara e da TV Senado, bota na merda da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e os caras estão defendendo não ter uma audiência pública para falar sobre mudança climática, sobre eventos extremos, porque não era nem sobre mudança climática, era sobre eventos extremos. Porque o arrombado do nazista, e vou chamar de nazista, quiser me processar, me processa, do Bilinski, que é nazi mesmo, tá? Que tem orgulho do avô nazista, tem orgulho do avô nazista. Esse cara defendeu que não tivesse, chamando de ideologia de esquerda. A gente não consegue ter uma audiência pública. Vamos voltar aqui, ó. Pública. Tem 157 mortos, 518.633 pessoas desalojadas. É ideologia de esquerda? Não é, assim, não dá muito para procurar lógica no bolsonarismo, porque não tem lógica. Eles procuram sempre aquilo lá que limpa a barra deles e que possa trazer mais lucros, né? Aliás, Paola, é algo que a gente não colocou na pauta, mas eu gostaria de perguntar para você. Essas cidades provisórias aí que anunciaram, você tem informação delas? É um negócio interessante? É um troço que só vai tirar dinheiro do poder público para mandar um problema para o privado e eles só vão lucrar com isso? O que é isso exatamente? Então, essas cidades provisórias, que inclusive o Congresso Nacional está achando muito bonito, né? Porque tem vários parlamentares de outros estados que estão achando ótimo, porque isso foi feito quando teve o Katrina nos Estados Unidos, porque isso foi feito quando teve outros eventos extremos nos Estados Unidos de furacões e tempestades severas. Então, isso se chama higienismo. Já vou falar de higienismo? Tá? Basicamente, você pega os pobres e bota eles lá no cantinho deles. Para que pobre, né? Pobre na cidade. Pega os pobres e bota eles lá no cantinho. E deixa eles lá no cantinho. Você deixa eles lá no cantinho. Afastadinho, né? Do resto, assim, para não. Que pobreza para pegar, né? Pode, tá, que o pobre é feio, né? Feio ser pobre, imagina. Então você bota lá no cantinho. Mas agora é isso, tá? O que eles querem fazer, essa criação dessas cidades provisórias, é basicamente uma forma de higienismo. Você vai pegar a população periférica, essa população mais pobre, que foi a mais afetada, e você vai colocar ela em grandes barracões, porque é isso que eles vão fazer, grandes barracões, para colocar essas pessoas dentro em um lugar super afastado, em um lugar afastado, ou um lugar onde há um acesso dificultado à infraestrutura urbana central, né? Ao centro da cidade, aos bairros classe média e as áreas adjacentes do centro da cidade. É basicamente isso que eles querem fazer. Existem outras soluções? Aí alguém vai dizer assim, mas Paola,
Mas e que solução então você dá, sua gênia? Gente, é muito fácil. Primeiro, você vai identificar quais são os lugares aonde essa população não vai poder voltar. Quem estava nos lugares onde não vai poder voltar. Tipo, aqui não tem como ter casa. Ponto. Você vai identificar aonde dá para voltar, onde não dá. Lugar que dá para voltar, não, aqui dá para voltar porque a partir de agora as bombas vão funcionar, a probabilidade de enchente vai ser muito pequena, ou não foi um alagamento que invadiu a água na casa, só alagou a rua, mas a pessoa acabou saindo por precaução, mas não chegou a entrar água nas casas e tal. As pessoas vão voltar para suas casas. E aí você dá uma estrutura de segurança para essas pessoas de que aquele lugar ali vai ter as bombas funcionando, né, Melo? De que você vai ter o esgoto pluvial sendo constantemente limpo para evitar entupimentos, etc. Lugares aonde não dá para voltar, você vai identificar quantas famílias precisam de residência. E aí, como é que você faz enquanto você está fazendo esse processo de dar as casas novas? Você tem muitas formas de fazer isso. Tem gente que está abrigado na casa de familiar. Você não precisa tirar essas pessoas da casa desses familiares. Você pode criar uma ajuda de custo para essa família que está recebendo outra, porque quando você recebe uma outra pessoa na sua casa, aumenta tudo, aumenta a conta de luz, aumenta a conta de água, né, alimento, etc. Então, para você recebe uma ajuda de custo do governo, para que você fique com esses familiares ali na sua residência, enquanto esses familiares aguardam para receber a sua casa nova. Você tem espaços no centro da cidade que não estão sendo ocupados, que são prédios que não são prédios que estão para ruir ou que estão com sérios problemas. São prédios que têm uma estrutura, são prédios adequados, mas que são prédios que estão desocupados. Dá para se ocupar esses prédios que estão desocupados. Então, não precisa fazer um barracão lá no Porto Seco, que é afastado, sim, é um bairro longe, é um bairro afastado. Vai ser um lugar complicado, porque a maioria dessas pessoas vai ter que trabalhar, então você vai ter uma dificuldade de deslocamento dessas pessoas. Essas pessoas vão morar dentro de uma espécie de barracão improvisado. Vai ser muito difícil. A gente tem uma questão, vai ter uma dificuldade de relacionamento, a gente vai ter é muita gente acumulada no mesmo lugar, então a probabilidade de você ter disseminação de doenças de vias respiratórias, como Covid, gripe, etc., é gigantesca. Então, assim, você precisa colocar essas pessoas em outros espaços. E aí, como é que você faz isso? Tem essas duas formas. Quem já está abrigando familiares, ter uma ajuda de custo para poder conseguir fazer a manutenção desse auxílio, de manter essas famílias ali com eles e ocupar estes espaços que são em áreas mais centrais da cidade, que estão desocupadas, justamente para colocar essas famílias de forma temporária, até que se façam os ajustes necessários para essas residências. Como é que você vai fazer o ajuste de moradia? Gente, a primeira coisa que se faz, levantamento de imóveis que estão em dívida com o IPTU. Não, mas levantamento de dados é coisa de comunista, Paola. Estudo, dados, meu Deus do céu, é comunismo, ideologia, olha só. E não precisa muita coisa. Por quê? Porque você já tem um sistema de pagamento de IPTU, ou seja, né, você já tem uma legislação, Já tem os dados, né? a cidade já existe, a cidade já está ali. Você já tem uma legislação que, depois de um período em que uma pessoa não pagou o imposto sobre imóveis urbanos, a prefeitura pode entrar com uma ação judicial, tomar o imóvel e esse imóvel vai a leilão. Então, você pode simplesmente, com uma medida provisória, tá? E um apoio do judiciário, suspender os leilões, suspende os leilões, se faz um acordo de compra desses imóveis, porque isso também vai gerar recurso daí para a prefeitura poder as prefeituras investirem em outras infraestruturas, né? Em outras questões, em outras coisas que precisam na cidade, que foram destruídas, e você bota as pessoas a morar nessas casas.
Ah, Paola, mas são 600 milhares de pessoas. Não vai ter tudo isso de casa, gente. Eu juro para vocês, tem. O Tem. Sebastião Melo, ele chegou a dar uma declaração falando dessas casas, dos prédios, não sei se exatamente abandonados, mas no centro de Porto Alegre, e que ele falou, é o capitalismo, eu não posso mexer em nada. Se fuder, bicho. Sabe? E existe uma legislação, tá? Também, gente, que não é só a questão do pagamento do IPTU, tá? Só para deixar claro. Tem uma questão de função social. Todo o imóvel, seja ele urbano ou rural, a gente está falando tanto de terras como, né, terras no campo, como a gente está falando também que é estrutura fundiária, como a gente está falando de espaços urbanos, tem que ter uma função social. Quando ele não cumpre essa função social, existe uma legislação que permite a tomada desse imóvel. Né? E aí a tomada desse imóvel para que ele sirva a sua função social. Então, é essa legislação que é utilizada quando o governo, ele não toma, né, porque na verdade ele compra, né, acaba o governo comprando terrenos que são ocupados por movimentos sem terra, por exemplo, movimentos do campo. Quando ocorre essa compra, é em cima dessa legislação. Quando o movimento sem teto ocupa um prédio ou ocupa um terreno urbano e depois existe a questão do uso capião, e aí se aquele terreno passa a ser escriturado, aqueles terrenos passam a ser escriturados, ou aqueles apartamentos, aquele prédio passa a ser escriturado, os apartamentos, enfim, quando esse processo acontece, é a mesma coisa, aquele prédio não estava servindo a sua função social, e aí ela passa a servir a sua função social, que é residência, moradia, né? Pessoas estarem lá. ou seja, a solução tem. O que falta é vontade política de fazer algo que vai realmente ajudar a população, né? Porque ninguém quer mexer, porque é aquela coisa assim, existe a ideia da. Volta de novo com o bolsonarismo para a extrema-direita, né? A ideia de que você tem um bem, você não. É, invasão de patrimônio, né? É o meu imóvel. Mas assim, gente, pensa um pouquinho. Você tá com um prédio que tá sem manutenção, sabe? Tem prédios no centro de Porto Alegre, eu morei 10 anos em Porto Alegre, eu posso dizer isso. Tem prédio no centro de Porto Alegre que está desocupado há muito tempo. E quando eu falo há muito tempo, é desde quando eu era criança. Tem apartamento no centro histórico de Porto Alegre que está desocupado desde que eu era criança. Eu tenho 36 anos. Ou seja, no mínimo há 30 anos aquele imóvel está desocupado. E não são imóveis que as pessoas fazem manutenção, usam para Airbnb ou alugam. Simplesmente o imóvel está Tá lá. vazio, né? Você nem sabe quem é o dono mais desse imóvel, porque provavelmente o dono morreu, deixou para os filhos não quiseram ou estão em litígio, disputando até hoje Tá. na justiça. Ou então tá É isso. esperando, né? Aumentar o valor. Porque os caras são Ou estão tão esperando a rico que especulação pode imobiliária. esperar. Exato, ou estão esperando a especulação imobiliária. Então, assim, tem. E mesmo que você não queira fazer isso nas áreas nobres, que você acha assim, ah, não vou fazer na parte mais nobre. Existem outros lugares do município de Porto Alegre onde tem isso. Porto Alegre, por exemplo, tem áreas que a gente chama de Avenida Farrapos, Avenida Cis Brasil, são lugares. Ah, Paola, mas lá alagou. Tá, gente, mas assim, alagou porque não tinha as porra das bombas, entendeu? Se a gente tiver o caralho das bombas, ela não vai alagar. Se a gente tiver um bom esgoto pluvial, ela não vai alagar. Mas são lugares que no passado aquilo ali tinha um movimento incrível, porque ele tinha muito comércio, tinha fábrica, tinha. E agora tá virado num horror, assim, né? É violento, é escuro, é violento, tem pouco comércio. Geralmente, quando começa a escurecer, o comércio mete grade e as pessoas atendem nas padarias e mercearias pela grade, com medo de assalto, essas coisas. Gente, se a gente pegar aquele monte de prédio que tem lá e transformar, o que dá para transformar em residência, transformar em residência. E o que não dá para transformar em residência, que realmente tem que ser comércio, a gente entregar para aquele cara que tinha uma mercearia lá no lugar, que a água levou tudo e que se der chuva de novo intensa vai levar de novo, a gente der para esse cara ter o comércio dele lá, tu acaba com vários dos problemas, porque você passa a ter gente morando, você passa a ter comércio, você passa a ter movimento,
Você passa daí você passa a ter o pessoal cobrando a iluminação pública, então passa a ser mais iluminado o E, espaço, e a não ser é um espaço dar, mais né? limpo. E não é dar, né, Paulo? Porque assim, o dono do imóvel vai receber o dinheiro. Isso. Quando se fala desse tipo de desapropriação, não pense que o Estado paga pouco, porque não paga, não. O que a maioria dos donos gostam de esperar aí é que o Estado venha mesmo e pague ali. E porque isso o Rodrigo tem toda a razão, inclusive que isso salientando muito. Só se recebe pouco quando você tem pobre em ocupação que eles querem tirar. Quem é que recebeu pouco em Porto Alegre com desapropriação de imóvel? A galera da Vila Tronco, quando eles decidiram fazer uma duplicação de rodovia, que eles deram uma mixaria para o pessoal que não paga. Gente, o valor que eles deram para essas pessoas não compra um terreno no lugar mais afastado da cidade. E eu posso dizer isso com propriedade de quem morou em Porto Alegre, que é muito pouco. Coisa de 10 mil reais, 12 mil reais, gente. Tu não compra um terreno com isso. Terreno tu não compra com isso. Imagina uma casa. Então, assim, mas rico recebe muito bem, recebe inclusive acima do valor. Porque eles vão lá, que os engenheiros vão lá olhar como é que é a estrutura para poder dizer o quanto vale aquele imóvel. E é Valoriza. sempre um valor acima. Eles sempre pagam um valor acima do quanto vale o Tá, imóvel. tá, verdade. Paula, deixa eu perguntar uma coisa para você. É um pouco diferente dessa manada que está passando aqui, né? Como você está vendo as ações do governo federal nesse momento? Porque, assim, a gente sabe que o governo federal não consegue fazer tudo realmente. Ele nem pode fazer tudo por conta de constitucionalidade mesmo. Assim, no âmbito municipal e estadual, tem coisas que o governo federal ele pode querer fazer tudo. Só que não, ele não pode fazer diretamente. Ele tem que dar a verba e passar para o governo ou para o prefeito, dependendo do caso. Mas no geral, você está tendo uma boa avaliação do governo Lula quanto à reação à tragédia aí do Sul? Sim, a minha avaliação é bem positiva, porque, primeiro, tá? São vários pontos, assim, mas eu acho que um é que a gente. Tudo começou no dia 28, 29 de abril, é quando a gente teve as primeiras chuvas, tá? E logo a gente teve as enchentes no interior do estado. Santa Maria, por exemplo, foi uma cidade extremamente afetada, inclusive houve um deslizamento num morro chamado Morro Sechela, que atingiu um bairro chamado Vila Canarinho, que é uma ocupação irregular. Existem muitas questões da comunidade ali, não vamos entrar nesse mérito hoje, mas em algum momento a gente vai ter que fazer um podcast só para falar sobre essas comunidades, né? E esses espaços que foram abandonados pelo poder público, né? E morreu pessoas lá soterradas em função desse deslizamento. Enfim, a barragem da cidade entrou em alerta, teve vários bairros inundados, foi bem feio e, obviamente, a sequência, né, das cidades do entorno. Vale Vêneto é uma comunidade pequena, um distrito de um município chamado São João do Polesne. Vale Vêneto, ela é conhecida por ser não é conhecida, muita gente talvez nunca ouviu falar, mas quem é do meio da música, que faz faculdade de música, conhece, porque Vale Vêneto tem um dos maiores festivais internacionais de música clássica. Então, Olha, eles têm pessoas do mundo todo que vão para lá para se reunir no festival de inverno e passam durante toda a semana no internato, tendo aulas de violino, piano, coral. E aí, durante esse período, Vale Vêneto também recebe turistas que vão lá para encher a pancinha de comida italiana. É isso que a gente vai fazer lá, tá? Que é gostoso pra casa.
a cidade ficou, o distrito destruiu o distrito. O morro que tem, tem um morro onde tem uma via crucis que as pessoas usam muito para tirar foto, é um ambiente bem instagramável, assim, que é muito bonito, muito, né, muita natureza e tal, o morro veio abaixo. Não sobrou nada da via crucis, exceto uma santinha lá que a santinha estava embaixo de uma pedra, então ela acabou não sendo atingida. Mas o resto, assim, a cidade inteira, assim, o distrito quase todo teve que ficar alojado na igreja da cidade, porque a igreja é alta. Então a água acabou e a lama não invadiu. E aí, assim, gente, isso só citando assim, um pouquinho do que aconteceu ali na região do centro do estado nos primeiros dias. E o Lula já veio para cá. Só que ele não veio sozinho, né? Ele veio com a primeira-dama, ele veio com o ministro Paulo Pimenta, ele veio com o ministro da Desenvolvimento Regional, ele veio com o ministro dos Transportes, ele veio com o ministro de Minas e Energia, ele veio com a ministra do Meio Ambiente, então, assim, veio com a ministra da Saúde, então, assim, ele veio com aquele monte de ministro para cá para analisar a situação do interior do estado. A água não tinha atingido ainda a região metropolitana, vale lembrar. A região metropolitana estava no momento de chuvas intensas, alagamentos pontuais. Né? O que é chuva intensa, alagamento pontual? Choveu demais, o esgoto pluvial não deu conta, o Guaíba subiu um pouquinho, tem os alagamentos nas ruas, digamos que nada que fosse muito acima do que seria o normal da região metropolitana de Porto Alegre pela ausência de esgoto pluvial ou pela ausência de ter um prefeito decente, né? Basicamente. Né? É aí que acontece. Nesse primeiro momento, o Lula já veio e eles já começaram a falar sobre o envio de recursos para o Rio Grande do Sul. E já começou a vir recurso. Então, a gente está falando dessa vez, um governo federal que foi muito rápido em resposta, porque você começou a ter o primeiro evento, que foram as primeiras enchentes que foram no interior, e você já teve uma resposta do governo com a vinda do presidente, a vinda dos ministros e os primeiros recursos sendo liberados, porque caiu ponte, caiu rodovia, caiu barreira, então precisava reconstruir, o Ministério dos Transportes já correndo com isso, o Exército acionado, o Múcio acionou, o ministro da Defesa, para que o Exército começasse a fazer os resgates, enfim, né? E isso se seguiu, assim. Então, o governo federal foi muito rápido para agir. Outra coisa a são os impressão que eu recursos. tenho, Né? a impressão Sim. que eu tenho é que o governo federal fez tudo. O que estava ao alcance do governo federal foi Sim, feito. Então, sim. assim. Mas é que assim, tudo de bom que aparece, parece que tem a mão do governo federal ali. É essa a impressão que eu tenho. E a maioria das coisas tem mesmo. Porque você tem auxílio, calamidade para a família afetada, você está tendo um movimento agora do Ministério do Desenvolvimento Regional para ver a questão das casas. Você vai ter um Minha Casa Minha Vida especial para essas famílias, isso já está sendo visto. Imóveis que estão em leilão já estão sendo vistas para serem compradas pelo governo federal para virar Minha Casa Minha Vida. Principalmente para aquelas famílias que já tinham Minha Casa Minha Vida e perderam a casa agora, para elas serem transferidas. Né? Parcelas do Minha Casa Minha Vida que vão ser isentadas. A gente já está tendo, a gente tem os recursos que estão vindo para os municípios, os recursos que estão vindo para o Estado. Então, assim, o que está dentro do alcance do governo federal está sendo feito. Quando se fala de resgate, gente, todos os helicópteros da Força Aérea Brasileira que estavam no Rio Grande do Sul foram acionados no mesmo dia que começou até o alagamento. Antes do Lula vir para cá, esses helicópteros já estavam fazendo resgate. Sabe? A Força Nacional já estava sendo ativada para poder. A Força Nacional já estava sendo ativada para os bombeiros, que existe a Organização dos Bombeiros Nacional, mandarem bombeiros de outros lugares para cá, para ajudar a Defesa Civil. Então, tudo já estava sendo feito. Só que qual é o nosso problema com relação ao governo federal? Né? Comunicação. Porque a comunicação do governo federal, ela
ela se perde no meio da avalanche de fake news. Eu não estou falando que a comunicação, e isso entendam. Se você pegar a página da SECOM, a página do governo, a página da presidência, as informações estão lá. Só que essas informações não estão chegando no WhatsApp. Essas informações não estão chegando para as pessoas. Porque para essa informação chegar para as pessoas, essa informação precisa circular de outras formas. Isso não é culpa da SECOM em si. Isso é culpa da avalanche de desinformação que existe. Porque é muito mais fácil. Cara, existe um canal no WhatsApp do governo, mas as pessoas não compartilham o conteúdo do canal do governo. Mas o vídeo do influenciador X gritando e dizendo: cadê a Força Nacional? Sendo que a Força Nacional já estava uma semana atuando no Estado, o pessoal compartilha. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação, porque, assim, a parte de recursos, gente, o governo está fazendo. Ah, Paola, tu tá passando pano porque tu votou no Lula. Não, se o governo não estivesse fazendo, eu ia dizer, tá uma bosta, não tá fazendo. Mas ele tá. O Ministério dos Transportes está trabalhando aqui nas rodovias federais. Está sendo liberado as rodovias federais muito mais rápido do que a gente estava prevendo. Sim, Pontos de tem coisa. Eu vi notícia que as rodovias federais todas estão liberadas. Eu falei, como assim? Sabe? Tem poucos pontos de rodovias federais que não estão liberadas. Olha, E onde não está liberado ainda foi onde, assim, a destruição foi muito intensa. sim. E mesmo assim, o que eles fizeram? Eles deram um suporte para que vias secundárias fossem liberadas para que a cidade não ficasse isolada. Então, já que aqui a rodovia destruiu por causa da queda da barreira, você vai ter que reconstruir a rodovia. E aí a gente não está falando de qualquer coisa, tá? A gente está falando de rodovia. Eu não estou brincando, não foi só a terra que caiu por cima da rodovia, tá? A rodovia partiu no meio e metade foi tipo, você ter o morro e o morro descer e aí soterrar um pedaço da rodovia e a outra metade da rodovia ter descido morro abaixo. Assim, você não tem mais Não é só rodovia, recapear, né? você tem um buraco, você não tem mais uma rodovia, você tem um buraco. Então, você tem muita coisa, uma obra de estrutura muito pesada para fazer ali, demora para fazer. E a gente ainda está com chuva no Rio Grande do Sul e vai chover de novo essa semana. Vai chover de novo. Você que está ouvindo este podcast antes do dia 22, saiba que a partir do dia 22 de maio, temos previsões de chuvas intensas, de novo, para algumas regiões aqui. Então, a gente não tem como fazer, mas eles fizeram de tudo. Então, o Ministério do Transporte está funcionando bem, tá, gente? Minas e Energia, o ministro está vindo direto para cá. Tem equipe do Ministério de Minas e Energia aqui. Tem equipe do Ministério de Minas e Energia em cima das operadoras de energia elétrica, porque aqui elas foram privatizadas. Eles estão em cima. Por isso que está acelerando. Vocês não pensem que essa Equatorial está sendo boazinha e, não, só estão realmente os lugares alagados, sem energia e tal. Eles não foram, eles não estão agilizando as coisas porque eles são legais, estão agilizando as coisas porque o Ministério de Minas e Energia está aqui e pode tirar a concessão deles. É isso que eu ia falar. A concessão deles deve estar por um fio, justamente por conta da situação de calamidade. Deve ser uma das questões, um dos pontos contratuais que deve ser para tirar a concessão, deve ser rapidinho. Então, assim, o governo está atuando, tá, gente? Existem atuações do governo que não estão sendo vistas, que é como eu falei agora, Ministério dos Transportes. Quantas pessoas sabem que o Ministério do Transporte está com um monte de equipe aqui fazendo obra em rodovia para liberar logo as rodovias porque precisa de fluxo, Não, a gente não vê. né? Que o ministro de Minas e Energia deixou a equipe dele aqui para ficar em cima das concessionárias, para as concessionárias tentarem agilizar. E ainda assim a gente está com muita gente sem energia elétrica ainda, porque ainda tem ponto de alagamento, teve poste que caiu, tem lugares que não teve como religar ainda. Não é que tá perfeito, né? Mas assim, é que há uma vontade, se vê uma vontade de fazer a coisa funcionar, né? De fazer a coisa funcionar. Então, assim, a gente tem muito isso. O que está faltando, o que está falhando, gente? São prefeituras e o governo estadual. O governo estadual está falhando. E eu posso falar várias falhas que ele tem.
né? Mas assim, Ó, duas eu acho. se o Eduardo Leite fosse melhorzinho, eu ia falar, Eduardo Leite, ó, você tá precisando de uma assessoria aí, coisa e tal, ó, tem um pessoal aí que eu conheço que pode te ajudar, viu? Sabe? Mas não, o pessoal não vai querer te ajudar. E aí vem a coisa que é o oposto que eu falei, né? Enquanto o governo federal está tendo ações, só que essas ações não estão chegando para as pessoas saberem o que o governo federal está fazendo, e isso faz com que se pense, se acredite que o governo federal não está agindo, o governo estadual não está fazendo, mas tem uma boa comunicação. É Por quê? só o Porque o Eduardo Eduardo Leite não abrir Leite, a boca, né? porque o Eduardo Leite faz vídeo todo dia no Instagram. Todo dia tem vídeo do Eduardo Leite no Instagram. Todo dia tem vídeo do Eduardo Leite no Instagram. Só que você não tem vídeo todo dia no Instagram do Lula. Você não tem vídeo todo dia no Instagram dos ministros do Lula falando o que estão fazendo aqui. Entendeu? Então, falta a comunicação ministerial ali, mas o Eduardo Leite já tem essa comunicação. Então, por exemplo, tem gente que acha que o Eduardo Leite está fazendo grandes coisas, não está. Por exemplo, essa relação que ele teve agora com o GRADE, né, que é o Grupo de Resgate para Animais em Desastres. É muito legal, o GRADE faz um trabalho muito foda, Inclusive a incrível, gente indicou eles maravilhoso. aqui, né? A gente indica ele super. Acho super válido que o governo estadual pense em fazer esse apoio. Só que o abrigo da Matias Velho não está recebendo auxílio do Estado. E os caras estão fazendo sozinho a manutenção de abrigo. Eles conseguiram um doador agora para fazer um espaço novo e tem pouquíssimos voluntários, porque não é instagramável, né? É um lugar na periferia, então as pessoas, esses influenciadores que se dizem da causa animal não querem ir para lá porque não é bochinho fofinho, instagramável, né, amor? Não é o lugar que você vai ter que ir lá para limpar cocô de cachorro, fazer curativo, para catar pulga, né? Você não vai para lá para fazer foto com o poodle da madame, que a madame não quis levar o poodle porque ela saiu de carro de casa antes da água subir, né? Porque o bairro dela não alagou assim tão rápido. Ela só me deixou o poodle porque ela quis, né? Então, assim, essa pessoa, esses lugares não estão recebendo o apoio do governo estadual. E são lugares que precisam de médico veterinário, é lugar que precisava de medicação veterinária, é lugar que estava precisando de voluntário, do governo estadual dizer, gente, por favor, voluntários para cá, precisamos, sabe, de pessoas que se voluntariem nesse lugar. Não tem esse apoio. Se a gente for olhar os abrigos públicos, tem abrigos que não estão tendo o apoio necessário do Estado. Então, Mas o é por Eduardo. isso que a gente vê que tá faltando medicação. Aí botam tudo no cu da Nízia, né? É porque o Ministério da Saúde não mandou. O Ministério da Saúde está mandando toneladas de medicação para cá. Só que o Estado, com a farmácia do Estado, está entregando a farmácia do Estado na mão da iniciativa privada, porque está entregando na mão da iniciativa privada, e o negócio não está chegando em lugar pobre, longe, afastado, periférico, não está chegando da maneira que deveria, entendeu? Então, assim, o Estado, o que é do Estado do Rio Grande do Sul, o que é do governo estadual, não está sendo feito. Aí vocês pensem, eu estou falando do Eduardo Leite, que nem foi o pior governador na pandemia, ele até que agiu razoável ali no começo da pandemia, depois ele escorregou na maionese ali, mas assim, ele até agiu bem no começo da pandemia. Agora, pensem se isso acontece em São Paulo com Tarcísio. Não. É, Rio de Janeiro com Cláudio Castro. só uma pergunta do Eduardo Leite, porque assim, a impressão que eu tenho, isso é o Paulista falando, né? Que eu acompanho através das redes sociais, através de Globo News, algum outro site. Eu só vejo o Eduardo Leite ser preconceituoso e tentar tirar o dele da reta. Mas você acha que isso não chega para o povo? O que chega para o povo é que ele está ajudando e que está fazendo tudo, é isso? O que está chegando para a população é que o governo do estado está atuando mais do que o governo federal. Puta que pariu. Por quê? Porque o que chega para a população é Eduardo Leite liberou
o recurso do Volta por Cima, os R$ 2.500 para pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, que foram atingidas pelas cheias. Hum. Não chega para as pessoas que o governo Lula está estudando a forma de fazer o Minha Casa Minha Vida. Não chega para as pessoas que as rodovias federais estão sendo liberadas para poder chegar comida e água nos lugares onde não está chegando comida e água e cobertor, porque está vindo um frio de temperatura negativa para a próxima semana. Está vindo temperatura negativa para a próxima semana. E precisa levar cobertor, colchão e coisas para aquecer as pessoas. E não estão conseguindo levar tudo, porque são comunidades que estavam isoladas. Quem é que está fazendo, está desisolando essas comunidades por terra para facilitar as coisas? É o Ministério dos Transportes. Sabe? E aí, assim, não se está falando isso. Não se está falando que vai ter a liberação de R$ 5.500 por família afetada que está no CadÚnico. E esses R$ 5.500 é do governo federal. Esses R$ 5.000 que vão vir é do governo federal. Então, essas liberações de recursos diretos não estão sendo falados. Quando você fala das prefeituras, cara, todas as prefeituras que estão em estado de calamidade pública ou de emergência têm direito a recursos extras do governo federal. Só das 464 municípios, só 60 mandaram. Tá? Era 40 e poucos, parece que agora já tem 60. Não formalizaram, né? Gente, tem pessoas dos ministérios, equipe ministerial no Rio Grande do Sul para ajudar o prefeito. É só o prefeito dizer assim: não sei fazer esse ofício. Que uma pessoa do ministério vai lá e ajuda. Isso foi anunciado. Tem gente, tem equipe técnica de ministério no Rio Grande do Sul para ajudar o prefeito que não sabe como fazer. Se o É só prefeito mandar disser, um zap, não sei literalmente. fazer isso. Se ele for lá, ele mandar uma mensagem para o ministro, ele entrar em contato dizendo, eu não sei como fazer isso, vai uma pessoa da equipe técnica do ministério lá, senta com o cara e ajuda ele a fazer. Tá? Isso está acontecendo. E isso não é responsabilidade do governo federal, gente. Isso deveria ser responsabilidade do governo estadual de ajudar o prefeito a fazer isso. E os ministérios estão fazendo. Só que as pessoas não sabem que o governo federal não mandou o recurso para a cidade delas. Não é porque o Lula é malvado e não quer mandar, porque o fulano é do partido do Bolsonaro. É porque o prefeito dela, que é do partido do Bolsonaro, não mandou o plano de trabalho para receber. E daí rende muito mais na rede social ele falar que não recebeu, que o Lula não mandou, né? Do que falar que o Porque Lula isso mandou. exato, porque isso ele vai conseguir falar em palanque, isso ele vai conseguir usar na campanha eleitoral para poder dizer: eu fiz tudo sozinho e o governo federal não ajudou. E as pessoas vão acreditar. Tanto que você vai nas redes sociais, e eu que estou trabalhando com essa parte de olhar quem. Eu passei a primeira semana inteira pegando dados de pessoas que estavam pedindo resgate, que não sabiam que não, quem para você ver, né, como as pessoas estavam muito desesperadas, elas não estavam pedindo ajuda para a Defesa Civil, porque elas não sabiam ligar para a Defesa Civil. Elas estavam pedindo ajuda pelas redes sociais. Então a gente pegava esses dados e encaminhava para os resgatistas, para a Defesa Civil, para fazer os resgates das pessoas. Isso foi um dos trabalhos que eu fiz, tá, gente? Eu fiz monitorando redes sociais para isso. E assim, por acaso, eu salvei os perfis de algumas dessas pessoas, porque eram famílias assim, mãe, pai, 5 filhos, sabe? Que eu mandei o resgate para a Defesa Civil, coisas assim. E eu, para olhar depois, para ver como é que elas ficaram, se elas estavam bem, enfim. Se elas iam precisar de alguma coisa para mandar uma mensagem, para saber se elas precisavam de algo, para ajudar. O que, fora, os que conseguiram recuperar celular ou conseguiram sair de casa com o telefone, e agora estão voltando a ter acesso a redes sociais, fazem muito post contra o governo Lula. Como se o governo Lula não estivesse fazendo nada, sabe? Pô, eu estou num abrigo e o Lula não vai fazer nada por mim, assim. Só que tá fazendo. Só que não tá Ai, meu chegando Deus do nela a céu. informação. Ela tá dentro de um abrigo. E a informação que ela tá recebendo é a informação do deputado bolsonarista que tá indo lá.
é a informação do grupo de WhatsApp, sabe? É a informação do secretário municipal que está indo lá fazer a cabeça delas, dizendo que a prefeitura está fazendo muita coisa, que o governo do Estado Federal não está fazendo nada, sabe? Que está mentindo para elas que o Lula foi no show da Madonna. E elas estão Meu acreditando. Deus, até hoje a gente está tendo que desmentir isso. É absurdo. É absurdo. Sabe? Então, assim, é muito. É bizarro que isso que eu tô falando, mas é isso, gente. O governo estadual, ele tá fazendo. Assim, o governo federal, ele tá fazendo tudo o que tá no alcance dele. O governo estadual não tá fazendo nem metade do que tá no alcance dele fazer. E muitas prefeituras de cidades em estado de calamidade pública não estão atuando, não estão pedindo recurso, não estão fazendo. E não estão fazendo porque eles querem usar isso eleitoralmente. Usar Eu como entendo o pauta, né? município pequeno onde o prefeito às vezes não tem nem o ensino médio. E ele é um cara que vive na colônia a vida inteira, ele não sabe nem ligar um computador, né? Ter uma demora para mandar. São cidades que ficaram isoladas, que ficaram arrasadas, etc. Essas é normal e a gente entende, e a gente sabe, e a gente passa pano, porque é sobre isso, é sobre dificuldades mesmo. Mas tem prefeito que não está mandando por questões eleitorais. É maldade Eles mesmo. estão deixando de receber milhões de recurso que podia estar ajudando a famílias afetadas da comunidade dele e da cidade dele. Ele está deixando o povo dele em abrigo, passando frio, passando dificuldade. Ele está deixando rua que poderia já, que a água já baixou, onde a limpeza poderia ter sido amplificada. Ele está deixando essa limpeza para depois, o que vai gerar um grande problema de sanitário. Porque ele não quer pegar a porra do recurso, porque ele quer dizer que o Lula não mandou recurso. Porque o povo não sabe, porque a comunicação não chega, que o prefeito dela tinha que ter pedido. A boiada passou, gente. Essa é bem a verdade. A boiada toda passou. Ah, podia ser pior, mas olha, a verdade é que deveria ter sido muito melhor se algumas escolhas tivessem sido feitas corretas. Porque a gente está colhendo e a gente ainda vai colher muito os frutos que é acreditar que é dar poder para a extrema-direita. E a gente está falando do governo federal aqui, mas é importante lembrar que o Congresso, a Câmara dos Deputados, é um antro de extrema-direita. Não dá para falar que a esquerda venceu. Não venceu. A gente está em 2024 e a gente está tendo que lutar da mesma maneira que foi na época da pandemia. Que o pessoal tomava sorvete no shopping andando para não usar máscara. Esse tipo de besteira de fake news que ajudou a matar mais de 700 mil pessoas e que prejudicou tanto o Rio Grande do Sul. Paula, suas considerações finais. A gente deixou de falar um monte de coisa de novo. De novo, a gente deixou de falar um monte de Tem coisa. bastante coisa ainda. Minhas considerações finais gente, cobrem os políticos agora nessa eleição desse ano, que eles vão bater na porta de vocês, pedindo voto. Então, você vai encontrar na rua candidato a vereador, candidato a prefeito, panfletando em palanque. Aquela coisa, né? Você sabe como é que é. Eles batem para tomar cafezinho, né? Eles vão apertar tua mão no meio da rua, vão entregar panfletinho dizendo: Oi, eu sou o candidato tal, do partido tal, a vereador. Né? Pela Cobra família. Então, pergunta assim: qual a pauta dele e o que ele pensa a respeito dos eventos climáticos extremos e o que ele pensa em fazer na cidade para evitar a calamidade pública?
Porque se ele disser para você que isso é coisa de esquerdista, que isso é coisa de comunista, não vota nele. Por que eu digo isso, gente? Mesmo você, eu duvido muito que tenha alguém de direita que escute a gente, mas supor que alguém de direita caiu aqui. Você que é de direita, que é neoliberal, entenda que isso está afetando a economia. Isso está acabando com a indústria, isso está acabando com o comércio e os impactos ambientais acabam com o capitalismo também, porque fere a iniciativa privada também. Então, se você é de direita, eu brinco que é a direita normal, né? Se você é neoliberal, você tem que pensar que a forma com que a gente está lidando com essas mudanças, que a gente precisa pensar, né, na anti-enchente, como evitar a escassez de água, etc. Tá? Então, pense assim, você precisa de um representante que pense nisso, para não acabar com a economia. E justamente para que se tenha a tal liberdade econômica, porque senão você não tem liberdade econômica, porque você não tem como girar a economia quando as pessoas estão dentro da água, ou quando as pessoas estão morrendo de sede por escassez. E liberdade econômica não entenda cobrar R$ 80 o galão de água, tá? Não, liberdade econômica é você conseguir fazer o giro da economia mesmo, você conseguir ter uma economia mais plural, você conseguir ter mais empresas no mesmo ramo para competir, né? Você não consegue isso quando você tem eventos extremos, porque as empresas vão indo embora, porque elas vão procurando lugares onde esses eventos extremos não aconteçam, ou a gente tem impactos como que a gente está vendo hoje, que o comércio, a indústria do Rio Grande do Sul vai precisar de muito dinheiro, tanto que eles já estão batendo na porta do governo federal, implorando dinheiro. Tá? Então, você que é de direita, pense que precisa de alguém que pense numa economia que funcione, que para isso não pode ter evento extremo que crie calamidade pública. Né? Você que é de esquerda, para de cair em falácias de mas é que a mudança climática é uma pauta que daí vão querer falar de identitarismo, porque vão querer falar de racismo ambiental e identitarismo não pode, não sei o quê. Vai tomar no cu, irmão! Sim, isso também, mas principalmente pense que nós somos progressistas, nós estamos em um campo democrático, nós somos de esquerda, e justamente por isso a gente precisa pensar na pauta ambiental como uma pauta que ela é social. Porque quem se fode nesse rolê todo, meu amiguinho, irmãozinho, companheiro, camarada, seja você comuna, esquerdista, socialista, ou qualquer outro coisa no espectro, qualquer outro lugar aí no espectro de esquerda, meu camaradinha, meu compa, meio ambiente é questão social. Quem se fode nesse rolê, amado, é a classe trabalhadora. Só quem tá se fudendo nesse rolê real é a classe trabalhadora, meu querido. Classe trabalhadora não tem BNDES, não. Classe trabalhadora não tem banco mundial para bater na porta. Classe trabalhadora depende do pop suarzinho aqui, ó. Porque o governo federal está ajudando, o governo estadual vai dar uma força, mas assim, galera, não é somando os 2.000 e os 5.000 que o governo faz com 7.000 reais, o cara não compra os móveis novos, não. Ele vai ter que dar aquela suada. E sabe quem é que vai ser demitido porque a empresa vai fazer contenção de gasto? É o pobre, cara. É o trabalhador. Esse cara aí que vai ser demitido para fazer contenção de gasto. Então, pense aí. Tá? Esse é meu recado. Bom, é complicado falar mais, assim, a gente tá fazendo essas séries especiais porque eu acho que precisa, a gente, como comunicador, independente do tamanho, acho que a gente tem obrigação de fazer o que está fazendo. Em todas as nossas lives a gente vai continuar aqui em cima tem os dados para doação das cozinhas solidárias do MTST, tem o da CUFAS também, e também tem do nosso querido amigo Sérgio Hoff. Perdeu tudo mesmo, sabe? E assim, se você puder dar uma ajuda, porque a reconstrução
vai ser outra novela, vai ser mais complicado ainda e o pessoal do Rio Grande do Sul com certeza vai precisar da nossa ajuda. Gostaria de estar trazendo notícias melhores, mas eu espero que outras notícias melhores virão. Dito isso, meus queridos, eu continuo me enrolando, mas a gente não vai largar essa pauta não. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais, pode ter certeza. Beijo, abraço! Tchau!